Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez com Conexões Ribeirão Preto, nosso programa semanal toda terça-feira às 9h30 da noite, sempre entrevistando um grande profissional, um grande especialista em alguma matéria mais específica, né? Falando aqui de educação, de cultura, de meio ambiente, de política, enfim, os temas mais variados que dizem respeito à cidade e ao nosso país. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui, na TV+, no Conexões Ribeirão, o doutor Otávio Verri Filho, né? Ele que já foi promotor público em nossa cidade, já foi professor na área de Direito da UNAERP, né? E hoje é uma das figuras mais envolvidas, mais comprometidas com a recuperação da nossa história, né? Com, enfim, o estudo da história local de Ribeirão Preto, com diversas iniciativas nesse campo, né? Então, o Dr. Verri tem tido uma participação muito intensa, né? Inclusive na própria recuperação da nossa historiografia, né? A gente vai conversar muito a respeito disso. Dr. Verri, muito boa noite. Boa noite, Lages. Boa noite, os telespectadores. É uma grata satisfação receber o convite do professor Lages e dar uma contribuição à preservação da memória de Ribeirão Preto. Muito bem, doutor Verri. A gente gostaria de começar essa conversa exatamente assim. Quero saber do senhor, a partir de que momento, como é que foi a situação em que o senhor começou a se envolver, a participar mais diretamente da questão da história local, da preservação dessa história, da defesa da nossa memória, enfim, com relação ao seu papel como professor, a sua atuação no Ministério Público, enfim, como é que surge o Dr. Verri historiador? Bom, veja bem, eu fui promotor de Cajuru durante 4 anos e ali nós tivemos um jornal. Esse jornal, ele levantou a memória, a história de Cajuru, que tinha informações bem esparsas. Fizemos uma revista ali e tínhamos a ideia de fazer um livro. E com isso, nós começamos a colher livros que sabíamos existir na região. Do Fausto de Oliveira, de São Simão, do então juiz Carlos Alberto de Matos, de Patrocínio Paulista, enfim, ali livro de Mococa, de Altinópolis, de Batatais, para que a gente tivesse uma ideia. E com isso, o livro acabou não saindo, porque acabei saindo lá de Cajuru, mas foi o início de uma coleção, um acervo que hoje tem mais de 2.000 livros, sendo de 135 cidades, numa grande região assim, que tem Ribeirão Preto como polo, e mais ou menos numa distância de 180 quilômetros, abrangendo inclusive algumas cidades de Minas Gerais. Bom, aí viemos para Ribeirão Preto. E continuamos com esse trabalho. Tanto é que de Ribeirão Preto eu tenho mais de 650 livros. Certamente, se faltar algum, mas eu tenho grande parte dos livros de história de Ribeirão Preto, daqueles que falam da terra e da gente de Ribeirão Preto. Eu não coleciono livros de poesias líricas, propriamente, mas as antologias, sim, porque fala dos autores. Aí, então, os autores, a sua biografia, e aí as suas poesias. Lógico que poesias líricas falam de um sentimento, falam dos seus medos, das suas ansiedades. Isso tanto em Ribeirão Preto quanto no Japão. Em si, a poesia lírica, ela não define a terra e a gente, porque a característica da minha coleção é justamente a terra e a gente.
De modo que quem conhecer os meus livros, e o meu sonho é colocá-los numa biblioteca à disposição do público, vai entender uma cidade ou uma região. É essa a minha preocupação. Esta é a plataforma Verri. A né? plataforma Verri justamente decorreu da coleção de livros. E explico. Quando eu comecei a trabalhar na UNAERP, 1998, eu já tinha grande parte dos meus livros, na ocasião de ter mais ou menos uns 400 livros, tanto é que eu fiz exposição em Franca, Sertãozinho, fiz aqui em Ribeirão Preto, justamente para o pessoal tomar conhecimento dessa coleção e que me informassem onde eu pudesse encontrar mais livros. Bom, aí eu tive contato com o curso de análise de sistema da UNAERP e montaram o programa. Foi justamente em 2006. Os alunos ali colaboraram, eles montaram o programa que tem, que é o Plataforma Verri. Aí você precisa ter um trabalho para passar os livros para o programa. Doutor Verri, e na plataforma Verri, quais as informações dessas obras é possível ser encontradas lá? Bom, é possível encontrar a capa do livro, as informações básicas do livro, que é o título, autores, a editora, o ano, o número de páginas. Muito bem. E a sinopse do livro, a ideia do livro. Mas essa sinopse é o senhor mesmo que elabora Faço. E publica lá. Justamente. Então é um trabalho também de síntese Então, de todas essas obras. É difícil, você leu 2.000 livros? Eu digo, bom... É admirável, isso aí que eu acho assim, espetacular, né? A questão é interessante. Eu vou confessar para você. Em princípio, eu já tinha mais de 600, 700 livros. E eu estava lá na UNAERP, e na época tem um curso de línguas também. Aí eu fui lá conversar com a professora responsável. Eu falei, olha, não teria aí, porventura, uns alunos que pudessem me auxiliar? Eu tenho 400, 500 livros, e agora eu estou com um programa, e eu preciso, então, colocar esses dados. Eu tenho que dar uma informação sobre o livro, a sinopse e tal. Bom, ela me arrumou eu fui conversar com 3 alunos. Ela falou, tem um fulano, ciclano, beltrano. Aí eu cheguei para eles e propus assim, olha, eu vou fazer o trabalho e, olha, eu vou pagar R$20 para vocês me darem cada livro. Eu tenho muitos livros, tal. Eles olharam para mim assim como se fizesse, peraí, você está achando que nós somos trouxas? Não consegui absolutamente que alguém falou, nós vamos ter que ler o livro, fazer a sinopse daí, olha, no mínimo 5. Bom, como eu... Vou cobrar caro por isso aí. Vou cobrar caro por isso daí. Não vamos, não teve jeito. Aí o que eu fiz? Bom, eu já comecei, dada a idade, né, a ter um sono menor. Então, quando chegava assim num dia assim como hoje, sábado, domingo, eu estava trabalhando na UNAERP e tal. Eu levantava, e a minha mulher até hoje, porque eu fiz o meu escritório na minha casa ao lado. Eu levantava 3h30, 4 horas, sábado, tal, e ficava até 11 horas da noite lendo livros. E daí que nasceram as sinopses. Aí tem essa sinopse. Bom, eu fiz clássico. Sempre li. Eu tenho uma leitura dinâmica. Muitas coisas assim e tal. Tem muitos trabalhos acadêmicos. Então você vê a introdução, depois a conclusão. Então já tem uma enorme facilidade. O hábito de leitura, e eu fiz o clássico, sempre li muito e tal, faz com que você tenha uma seletividade na leitura.
Então isso daí me ajudou muito. Mas de qualquer maneira são 2.000 livros e hoje estão Sem aí. dúvida. Assim. Doutor Verri, e a questão aí das publicações diárias nas redes sociais, né? As famosas efemérides, como se chamava antigamente, né? Que é relatar acontecimentos importantes da cidade em cada dia do ano, né? Fazendo referência. Como é que eu imagino que seja realmente um trabalho também de pesquisa, de leitura muito grande que o senhor desenvolve para prestar esse serviço para a comunidade hoje, porque na verdade isso é um serviço. Isso aí é um trabalho que tem assim um interesse de cidadania, de formação, de educação, de conhecimento muito grande. Justamente. Né? A curiosidade, veja bem, nós temos autores valiosíssimos aqui em Ribeirão Preto. E é justamente que eu queria passar as obras dele para as redes sociais. Então, o volume 4 do professor Cione já tem mais ou menos ali alguma coisa, não são muitos não, mas o Rubens Cione era preocupado em colocar datas. Lógico que a partir disso daí eu desenvolvi muito mais, coloco nas efemérides e um dos fatos eu coloco no Você Sabia, eu faço um texto maior. Então é assim. As efemérides têm 365 dias e tem muitos fatos diários nos decorrer de vários anos. O senhor faz alguma seleção? Porque de repente, numa única data, você pode ter 2, 3, 4, às vezes até mais fatos importantes ali. Mas são anos diversos. Eu Coloco no dia, por exemplo, hoje, dia 30/9, tem inauguração do cemitério municipal, 1897. Bom Pastor. Não, 1897, o da Saudade. Da Saudade, sim. Tem a criação de uma entidade aí, filantrópica, tem a posse de Dom Agnello Rossi e a inauguração em 2011 do Iguatemi. Hoje são os fatos da data de hoje. Sem dúvida nenhuma, é uma fonte de pesquisa formidável, até para os historiadores, para quem está pesquisando, se interessando pela história de Ribeirão, né? Eu gostaria que os jornais também se valessem disso para fazer uma efeméride, as rádios, enfim, verificar, porque aí vai divulgando esse trabalho. Exato. Né? E a gente ressente, né, doutor Verri, que realmente essa parte do conhecimento da história, que no passado a mídia já teve mais envolvida, já divulgava mais, hoje está bastante restrita, né? Agora veja bem, então eu tenho a preocupação então de fazer essa divulgação da efeméride diária. Né? Exato. Vamos dar um intervalinho curto aqui, daqui a pouco a gente volta novamente com a conversa com o doutor Verri sobre história, memória da cidade, seus trabalhos aí na plataforma Verri, na questão da publicação diária das efemérides de Ribeirão Preto, avançando também agora no segundo bloco para a questão da educação, né, patrimonial, da educação do conhecimento da história da comunidade local. TV Mais, paixão por Ribeirão. Quer aprender uma nova receita? E ouvir boa música? Então venha curtir o programa Maurício e Marcelo. Tem isso e muito mais com esses gêmeos que são a cara da nossa gente. Toda quarta, ao vivo, às 8:30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Olá pessoal, retornando então aqui ao segundo bloco do Conexões Ribeirão Preto, hoje entrevistando o nosso querido professor Verri, né? Historiador, envolvido aí com toda essa recuperação da nossa história. E nesse segundo bloco, doutor Verri, nós vamos conversar o seguinte, né? Esse seu trabalho da plataforma Verri, da publicação das efemérides, um trabalho que, como o senhor disse no primeiro bloco, vem desde a época de Cajuru, onde o senhor foi promotor também lá, né?
Então você tem um acúmulo, na verdade, de informação, de conhecimento muito grande. E a gente, como historiador, percebe a necessidade de compartilhar isso, de divulgar, né, esse material, divulgar essas informações, até por uma questão do nosso compromisso aqui com a formação, com a educação, para a cidadania, para a democracia. Uma comunidade que não conhece, não valoriza as suas raízes e o seu passado, né, vai ter muita dificuldade de ter realmente uma formação cidadã, uma formação compartilhada em termos de direitos, deveres, de solidariedade, né, de construção comum de uma obra que interessa a todos, né? Então aí entra a questão da educação, né? Como é que o senhor tem visto esta relação, né, do conhecimento historiográfico, principalmente a partir do seu trabalho, mas também de outros historiadores que pesquisam na academia, né, publicam ou não publicam o resultado dessas pesquisas, né, das suas dissertações, das suas teses, mas grande parte delas a gente sabe que fica lá nas prateleiras das bibliotecas dessas faculdades, né? Como é que o senhor vê essa relação hoje entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa de historiadores como o senhor e a questão da educação? Quer dizer, isso tem chegado na escola, doutor Verri? Como é que está essa questão? Olha, veja bem, com relação à produção, ela é boa. Veja bem, nós temos aqui começar dos seus livros, né? Obrigado pela lembrança. O professor Lages, o início do povoamento, as primeiras questões. Que foi minha dissertação de mestrado na década de 90 então, nessa ainda. parte está solucionado, está resolvido, lendo o livro do professor Lages, certamente. Bom, nós temos aqui a faculdade do Barão de Mauá, que é coordenado pela professora Lília, também, né? Tem bons professores, né? Professora Nainora, professora Molina, são o professor Rafael Cardoso, são professores realmente que se preocupam com a história. Bom, o Arquivo Municipal de Ribeirão, não obstante as suas deficiências, presta um serviço valioso, né, na pesquisa. Aqui nós temos alunos das faculdades locais e das faculdades públicas, fazem trabalhos sobre a história. Nós tivemos aqui na gestão da Adriana Silva a elaboração de vários livros que deram um notável desenvolvimento à história local, né? Enfim, tem a Fundação do Livro aqui, que também contribuiu, tem a Feira do Livro de Ribeirão Preto. Os autores locais. Com os autores locais, muito importante e tal. Muito bem. Então, mas isso é um trabalho que é preciso chegar nas escolas. É preciso envolver mais a população. Por quê? Porque até para o próprio autor, para os próprios autores, eles gostariam de ser lidos, comentados, elogiados, enfim, por que não? Bom, aí então que em 1989, já faz, então, portanto, um bom tempo, né? No dia 26 de junho, foi promulgada uma lei que previa o ensino da história de Ribeirão Preto nas escolas públicas municipais. Essa lei até agora não foi implementada. E é importante, inclusive nessa sua preocupação de abordar assuntos relativos com a nossa memória, insistir junto aos poderes municipais, e a gente vai fazer também de nossa parte, para que essa lei seja implementada. E na plataforma VR, do Você Sabia, do dia 26
de junho, eu dou uma sugestão que poderia convocar aqueles que escrevem sobre Ribeirão Preto, fazer uma coleta, e certamente já tem, que as escolas tivessem os livros dos autores locais, que convidassem esses autores locais para ministrar algumas palestras, algumas aulas, né? E, enfim, iniciarem. E com isso, não só estaríamos repassando esse conhecimento para a sociedade, mas, sobretudo, agregando e debatendo a história de Ribeirão. Porque o que eu gostaria, quando eu escrevo meus textos, quando a gente apresenta, nós temos apresentado no Facebook e também, eu gostaria que houvesse uma melhor discussão. Tem uma página aqui em Ribeirão que chama Lembranças Ribeirão Pretanas. Ótima, por sinal. Ótimo. Nossa. E há uma participação muito grande de várias pessoas que têm fotos, trazem assim, tipo o grapete, ou trazem o... Máquina de escrever lá da década de 50, a douradinha, 60. Enfim, objetos. Outro dia eu trouxe o desodorante Baraquine, as coisas relacionadas, aquilo que é cultural de Ribeirão Preto. Tem um papel fundamental essa página. Dr. Verri, mas até independente dessa lei, que eu desconhecia, mas agora, né, como o senhor trouxe à baila, a gente vai se interessar também. Veja que esse conteúdo da história local, ele já é ministrado pelos professores, principalmente no primeiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quarto ano, na verdade, hoje, ao quinto ano, do primeiro ao quinto ano, mas de forma muito precária. Nada sistematizado, nada muito organizado, né? Temos uma coordenação de Geografia e História na rede municipal de ensino que tenta fazer isso, mas tem também dificuldades, né? Para implementar essa sua proposta, que eu acho muito conveniente e vem em boa hora, né? Eu me lembro, inclusive, aí nos inícios dos anos 2000, a gente chegou a fazer uma apostilinha com alguns temas da história de Ribeirão Preto, espalhamos por algumas escolas, fizemos um CD-ROM também, já com alguma análise mais acadêmica da história de Ribeirão Preto, incorporando já algumas pesquisas que foram feitas. Mas assim, alguma coisa muito esparsa, né? Muito... Tem não sei se você já ouviu falar, no Xistom. O Xistom é uma pessoa aqui de Ribeirão Preto, família Andrade, que ele fez uns espirais. Ele pegou um livro do Rubicione e fez umas publicaçõezinhas em forma espiral da história de Ribeirão Preto para criança, com desenho. Sim. Né? Então é interessante. Aí se pegar o fundamental, então esse seria um livro interessante. Existe também outros aí que fizeram algum trabalho nesse sentido. E depois, para o tem vários historiadores, né? Tem vários trabalhos acadêmicos. Dr. Verri, mas eu não poderia encerrar o nosso programa hoje sem tocar numa outra questão também que eu acho fundamental para essa difusão do conhecimento na área de história das comunidades, da nossa cidade, da nossa região, que é justamente alguma coisa que existiu já no passado, até recente, né? Aqui mesmo em Ribeirão Preto, eu me lembro, por exemplo, de seminários que eram realizados aqui, que tinham o título de A Cidade como Fonte de Pesquisa. Começou com o saudoso Pedro Miranda, lá nos anos 80 ou 90, não me lembro bem. Depois teve uma certa continuidade a partir da iniciativa aqui da nossa Faculdade de Economia e Administração. A própria faculdade aqui do Barão de Mauá também teve alguma iniciativa nesse sentido. Mas os historiadores, os pesquisadores se reuniam para expor o que estava pesquisando, as suas descobertas, né, dessa pesquisa, né? Franca, por exemplo, até pelo fato de que você tem um curso de graduação e pós-graduação em História na Unesp, né? Também era um centro de pesquisa muito importante, pelo menos até os anos 90, início dos anos 2000,
era um centro muito importante dessa pesquisa mais da história regional, né? O que o senhor acha dessa ausência? Por que esses historiadores não estão se encontrando? Por que essa dificuldade de compartilhar esse conhecimento, né? E qual a sua proposta nesse sentido, doutor Verri? Olha, aqui tinha um professor que me parece que tinha sido responsável, lembra do professor Carrato? Sim, da Barão. Não, desculpa, era da Unesp, da Unesp de Franca, é mineiro. Isso. Exato, da Unesp de Franca. Tinha o professor Carrato, tinha o Junqueira ali de Barretos, tinha o Zé Carlos Bianco de Batatais. Teve um período que esse pessoal talvez haveria aí uma liderança de história, como o caso do professor Garrato, que era professor, que então conseguia uma certa coordenação e elaboração disso. Como é o caso do professor Grilo, lá de Passos, que tem esse grupo aí dos pesquisadores. E o saudoso professor de Franca, o cego, que faleceu há uns 2 anos atrás. Sim, o Chiachiri. Chiachiri, como o professor Tosi, Pedro Tosi, enfim. É por aí. Então, com uma liderança assim, regional, tal, eu acredito, Lages, que você teria condições, por caso você, pelo seu nome, pela condição, já foi vereador aqui de Ribeirão Preto, eu acho que seria ouvido numa coordenação nesse sentido e, quem sabe, poderia ter o patrocínio da universidade aqui, da Barão de Mauá, tal, né? Ou ter o contato com o pessoal. Nesse sentido, seria possível reaviver esses encontros, porque são muito interessantes, inegavelmente. E você tem hoje uma gama enorme, né, de pessoal aí dos últimos 10, 20 anos que saíram das faculdades com suas pesquisas. Muita produção acadêmica, que é preciso, então, o debate sobre esses assuntos. Um encontro para se debater. Agora, recentemente, eu levantei as pesquisas da Faculdade de Arquitetura relacionado com a restauração de prédios aqui de Ribeirão Preto, principalmente ali do Jorge Lobato, tal, que estão vendo, tal. Muito interessante esse trabalho todo. Doutor Verri, só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje. Foi uma conversa muito agradável, ainda mais que nós somos desse mesmo campo de história, de preservação da nossa memória, né? E eu me realizo quando tem alguém, né, que possa, com tanta competência e com tanto conhecimento, estar conversando com a gente, né? E principalmente agora com Conexões Ribeirão e passando isso para os nossos telespectadores, para aqueles que estão nos acompanhando aí toda semana, né? Eu agradeço muito sua presença aqui hoje, viu, doutor Verri? Eu que agradeço. Eu sei a importância desse programa com relação a essa preservação da memória de Ribeirão e espero que os telespectadores prestigiam cada vez mais essa iniciativa. Muito obrigado. Pessoal, ficamos aqui hoje, né? E convocando todo mundo aí para a próxima semana, 9h30 da noite, outro Conexões Ribeirão com uma outra entrevista sensacional, espetacular. Até lá!